Olá, tudo bem? Como que estão? Vamos dar continuidade hoje no nosso assunto, vamos fechar o conteúdo da unidade de abordagem de mercado, tá certo? Então, nós vamos passar à frente, vamos só revisar rapidamente o que a gente viu na aula anterior. Nós estudamos a definição de mercado, vimos oferta e demanda, como que funciona, e também identificamos alguns tipos de mercado, aqueles principais que a gente encontra no agronegócio. A gente vai fazer isso na revisão da semana que vem novamente. E na aula de hoje nós vamos fechar o assunto, nós vamos trabalhar sobre segmentação, sobre nichos de mercado, vamos falar um pouco sobre distribuição, que é o nosso atacado e varejo, tá? São dois agentes da nossa cadeia produtiva do agronegócio. O objetivo dessa nossa aula é complementar aquele conteúdo para a gente poder planejar e monitorar a comercialização dos produtos agroindustriais. Também nós estamos aqui fazendo um esforço para tentar identificar dentro do agronegócio, dentro do conteúdo da educação profissional, as oportunidades de mercado que nós encontramos, tanto para o mercado de trabalho, quanto para o mercado da produção agroindustrial, tá certo? E agora a gente vai fazer aqui para vocês uma dinâmica. Eu gostaria que vocês discutissem, se vocês ainda não contaram para os amigos, não fizeram planejamento familiar, se vocês já pensaram alguma vez, o que eu estarei fazendo daqui a 10 anos? Qual o meu interesse futuro, meu interesse profissional? Eu já tenho ideia que eu quero cursar a universidade, eu tenho ideia como será a minha vida daqui a 10 anos. Vocês já fizeram esse planejamento pessoal de vocês? Tá? Então, pessoal, podem discutir, conversa, chama o colega do lado aí, pergunta para o outro o que você vai fazer na faculdade, o que você vai estudar, o que você vai fazer ano que vem, qual o seu interesse profissional, o que você planeja para a sua vida, para a sua carreira daqui a 10 anos. Vamos fazer um planejamento longo hoje, vamos pensar a longo prazo. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho aqui, 2 minutos para vocês pensar e a gente vai ter esse conteúdo para a gente fazer a nossa aula de hoje sobre segmentação. Pode começar. Pode reunir aí grupos, trios, 4 pessoas, trocar experiências. O que vocês vão fazer e por que vocês vão fazer isso? Qual que é o interesse, qual o objetivo desse planejamento? Você já tem esse planejamento? Pode conversar. Joana vai ter uma conversa. Queria correr do lado. Libras. De novo, Professora Larissa. Oi, professor. Aí eu gostaria de ouvir de você também. Você já fez o seu planejamento para o ano que vem? Mais ou menos. É. Você fez a inscrição nova para o novo PSS do Estado, não? Não fiz, professor. Pois é. Ainda está aberto, tá, essa semana está aberto, vai fechar na quinta-feira, processo seletivo para 2025. São várias outras oportunidades aí, não como mediador, mas como professor realmente. Então, seria aula presencial. É uma oportunidade também. Certo, turma? Podemos iniciar o debate? Podemos conversar? Eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês viram de interessante na fala do colega, não na fala de vocês. Eu quero ouvir de vocês. Pergunta para o colega se pode falar, e aí conta para todo mundo para saber o que você encontrou de interessante no planejamento do seu colega aí, dentro da sala. Alguém quer iniciar? Quem quer iniciar aí, gente? É para falar do colega, não em si. Professora, pode pedir para eles solicitar autorização do colega para contar a história, tá? Para não colocar em risco também.
Alguém quer falar? Alguém permite falar a sua história aí, seu planejamento? Acho que vai ter que ser na livre espontânea pressão, professor. Indicações de quem falar. Tá, então vamos fazer o seguinte, então vamos mudar a pergunta agora. Agora, alguém quer contar o seu planejamento? Quem já pensou o que vai fazer daqui a 10 anos? Alguém quer expor, quer dizer mais ou menos o que está planejando? É um planejamento, é uma previsão, a gente não tem a certeza se vai dar certo ou não, mas temos que tentar, temos que planejar para isso, temos que nos preparar para isso, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer contar os planos futuros? Tá, gente? Então, assim, eu estou vendo que o pessoal não tem planejamento, talvez, ou não quer contar o que vai fazer para o outro não copiar, tá certo? O plano é muito bom e vocês não querem que o outro descubra, é isso? Então, vamos seguir em frente, vamos continuar aqui. Vamos passar aqui para vocês alguma coisa sobre a nossa aula de hoje. Vamos voltar aos slides. O slide. Então, gente, vamos trabalhar sobre a segmentação. Então, como que a gente vai fazer segmentação? O que é segmentação? Estão vendo aqui um grupo grande de pessoas, certo? A nossa sala de aula é um grupo desses, tá? A nossa cidade é um grupo desses. Segmentar é eu retirar desse grupo grande aquelas pessoas que têm as mesmas preferências, que têm as mesmas necessidades. Então, elas são semelhantes naqueles gostos, naquelas necessidades, naqueles desejos, naqueles sonhos, que moram numa mesma localidade, que moram no mesmo país. Então, isso é segmentar. É retirar do grupo grande, do grupo muito misturado, um grupo exclusivo, um grupo significativo com todas as qualidades, preferências, variáveis idênticas, certo? Então, segmentar é analisar as preferências e necessidades para reunir pessoas em um grupo comum. Qual que é a finalidade disso na comercialização, no negócio, no marketing? Então, as empresas usam essa segmentação, usam essa seleção desse tipo de pessoas, do grupo de pessoas, para realizar propagandas direcionadas para aquele determinado público. Então, escolhem pessoas com os mesmos desejos de consumo e fazem as propagandas direcionadas para essas pessoas, certo? Conseguiram entender o que é segmentar? Então, retirar do meio de um grupo muito misturado, muito heterogêneo, um grupo bem definido. Lembra dessa pesquisa que nós fizemos na semana passada, na enquete da aula? Olha aqui, ó, aquelas profissões que vocês colocaram. Então, vocês estão segmentados numa variável demográfica, todos moram em Prudentópolis, correto? Então, essa é uma segmentação, diferente das pessoas que moram em outras cidades. Mas dentro desse grupo de vocês também podemos segmentar as pessoas que têm preferências para determinadas profissões aqui, ó. Aqui, por exemplo, marketing digital, só uma pessoa colocou que era interessada. Então, vai ter pouca concorrência. Enquanto que na agricultura digital, agronegócio, agronomia, medicina, veterinária e outras, 13 pessoas da turma colocaram interesse. Então, vocês viram que todas essas pessoas que colocaram essa intenção, elas se identificam. Então, elas podem formar um segmento, correto? Segmento pelas necessidades, ou pelos desejos, ou pelas intenções, tá? Fizemos um segmento aqui. E o que seria segmentar o mercado, então? Então, já sabemos o que é segmentar. Vocês viram aqui uma imagem, várias pessoas de todos os lugares do mundo, num grupo, numa multidão. Mas nós conseguimos, dentro desse mesmo grupo, saber que existem diferenças pela nacionalidade, pelas bandeiras que erguem, que levantam. Então, a nacionalidade é um tipo de segmentação, é uma variável
geográfica, certo? Então vamos ver aqui. Definição, segmentação de mercado, a identificação de diferentes grupos de clientes com características, comportamentos, desejos e necessidades semelhantes. Esse assunto da prova. Então, depois vocês vão verificar naquela folha de vocês que está escrito a definição de segmentação. Para que é feita segmentação? Para que as ações de marketing específicas sejam aplicadas nesse segmento. Para vender produtos específicos para aquele grupo que deseja ou que possui necessidade. Tá? E o que é nicho de mercado? Vocês já ouviram falar em nicho de mercado? Nós temos alguns produtos que são vendidos para determinados segmentos. Produtos, por exemplo, dietéticos. São produtos que vão atingir somente as pessoas que têm a necessidade de fazer dietas, de consumir alguns tipos de produtos. Só que dentro desse segmento das pessoas que possuem essas necessidades, há espaço ainda para eu colocar outros tipos de produtos, outros concorrentes, outros substitutos. Então, eu consigo detectar oportunidades, a falta ou carência de determinados produtos em determinados segmentos. Então, isso significa um nicho de mercado. Então, o nicho é nada mais do que segmentos ou públicos cujas necessidades particulares são pouco exploradas. Tem necessidades das pessoas, mas não tem aquilo que atenda perfeitamente, tá? Então, resumindo, ou então explicando mais a fundo, é uma parcela do mercado consumidor que compradores podem ser identificados pelas necessidades, tá? Geralmente é pouco ou mal explorada comercialmente. Isso é um nicho de mercado. Então, há nicho para crescer mais, há nicho para entrar no mercado e colocar um produto para atender aquela demanda. E quais são as variáveis de segmentação? Então, peguem o caderno e anotem quais são as variáveis. Não precisa colocar, quiser colocar exemplo, pode colocar. Vocês vão precisar para a dinâmica logo em seguida. Variáveis de mercado, variáveis de segmentação, demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental. Então, anotem esses 4 nomes aí. Isso é importante, você não pode esquecer que na prova vai valer ponto. Variáveis de segmentação. 4 tipos. Demográfica. O que contém na variável demográfica? O que vai ser avaliado para separar o público? É o gênero, a idade, a renda das famílias, o estado civil, instrução, a raça, a religião. Isso aí cria segmentos, isso aí separa públicos. Tá? Geográficas, já falei anteriormente. Então, a localização geográfica, ela delimita o território. Então, um território definido ou pré-definido. O bairro que mora, a cidade que mora, a região, localidade, o estado que mora, o país, o continente, o idioma que fala, todos falam o mesmo idioma. Isso aí pode definir a variável geográfica, certo? Psicográfica ou psicológica. São aquelas atitudes que a pessoa toma. É mais ligado a atitudes dentro daquilo que a pessoa tem experiência, na classe social, quando ela vive, o estilo de vida que ela leva, a personalidade, tá? Os valores que ela cultua, as atitudes, as preocupações. Isso aí é psicológica ou psicográfica. É uma variável também que podemos separar, podemos segmentar o grupo. E a última variável, comportamental. É o comportamento das pessoas a partir daquelas características pessoais que nós temos, características sociais. A gente vai ter comportamentos distintos para a compra, tá certo? Então, vamos ter também interesses, vamos criar fidelidade para as marcas, para alguns produtos. É a nossa variável comportamental. Comportamental é a nossa atitude futura, é aquilo, o que a gente mostra de comportamento, ou de interesse, ou de fidelidade em relação às marcas, em relação aos produtos. Correto? Todo mundo anotou? Isso aí também está dentro do nosso resumo, mas é muito interessante que nós vamos precisar agora. Tá? Então, já falei aqui das demográficas, geográficas, psicográficas e comportamental. Já dei. Não copiaram ainda?
Não precisa copiar tudo não, gente. É só as variáveis ali, o que está na caixa amarela, certo? Não, tem que copiar. Em determinada aula que eu estava fazendo outro dia, eu pedi para a turma copiar. O que aconteceu? Dos 30 alunos da turma, 20 levantaram rapidamente, foram na tela da televisão e tiraram uma foto. Então foi muito interessante. Acaba guardando, exclui a foto e não aprende, não grava. É uma situação bem distinta. Tudo certo? Podemos avançar? Ainda não? Mas isso aí já está lá no Class, já está no slide, já está na folha de resumo, já está lá no Kahoot. A gente vai ter de novo semana que vem na revisão, vai estar na prova. É só para definir e saber a diferença. Demográfica. Fala da pessoa, da idade, do gênero, da renda, estado civil, da instrução, nível de escolaridade, da raça, religião. Geográfica, da região, da geografia, fala do mapa, do local que vive, do território, da bairro, cidade, estado, região, país, continente, idioma. Então, fácil de você separar. Só entender a diferenciação entre uma variável e outra, certo? Podemos seguir agora? Vamos lá. A gente tem um prazo também, vamos passar à frente. Já falamos das variáveis, então, o que nós vamos fazer agora? Utilizando as variáveis de segmentação que vocês copiaram, nós vamos analisar algumas imagens e vamos criar segmentos, tá? Eu vou deixar depois, aqui, ó, anotem novamente, letra A, B ou C. Anote somente a letra A. Quais variáveis? A letra B. Quais imagens de cada segmento? E quantos tipos de cabelos e de shampoo conseguimos perceber apenas desses segmentos? Vamos primeiro trabalhar a letra A e B. Eu vou mostrar para vocês uma imagem sobre tipos de cabelo, tá? Antes de fazer isso, antes de mostrar essa imagem, nós vamos criar segmentos para tipos de shampoo. Vocês vão comercializar shampoo a partir de hoje. Todo mundo usa shampoo para lavar o cabelo. Então, antes da gente mostrar as imagens, eu quero deixar claro para vocês, é obrigatório fazer isso, e eu preciso que vocês tenham a ciência de que a aula está sendo gravada, eu preciso que vocês tenham a ciência do compromisso e da ética de não causar bullying com nenhuma pessoa, com nenhum colega, que não, também de vocês não entrem na besteira de falar alguma coisa que possa ser levado para uma intenção de racismo ou alguma coisa que possa comprometer vocês, tá certo? Então, nós vamos trabalhar esse conteúdo, mas nós temos que extinguir qualquer forma de discriminação. Então, é necessário trabalhar o conteúdo, nós precisamos falar de cabelo. Então, isso não pode acontecer dentro da sala de aula. Então, nós temos que ter a ciência que nós somos seres humanos, somos diferentes e que aqui dentro da sala nós vamos conviver e trabalhar e apoiar e fazer uso de tudo que for necessário para a gente adquirir um conhecimento mais aprofundado, certo? Então, feito isso, voltando aqui. Letra A, nós vamos responder a letra A e a letra B. Quais variáveis nós podemos encontrar nas imagens? Se é demográfica, geográfica, psicográfica ou comportamental. E dentro dessas variáveis, nós vamos escolher algumas imagens que se enquadrem em cada variável dessa, certo? Eu quero que vocês reúnam em duplas ou trios. Arrastem a cadeira e juntem as cadeiras duplas ou trios para a gente fazer essa dinâmica. Pode executar a movimentação da sala. Unam as cadeiras para vocês poderem discutir em grupos, tá? O trabalho vai ser em grupo. Duplas ou trios, gente? Tirar isso
Conseguiram montar os grupos? Tudo certo, professora? Professora Larissa, está ouvindo? Oi? Ouvindo? Ouvindo, professor. Eles conseguiram montar os grupos? Sim, então os grupos. Tá. Turma, então eu vou passar para vocês agora a imagem. Nós vamos colocar na tela cheia. Eu estarei ouvindo e falando com vocês. Se alguém quiser perguntar, tirar alguma dúvida, levanta o braço, a gente conversa, tá certo? Então, passando aqui, a dinâmica de segmentação. Olhem aqui a imagem que foi escolhida. Nós selecionamos na internet mesmo 16 tipos de cabelos diferentes. Se eu fosse selecionar um grupo de pessoas no meio da multidão, quais as variáveis que eu conseguiria escolher? Variável demográfica, ou geográfica, ou comportamental, ou psicográfica? Quais variáveis eu consigo identificar dentro desse grupo? Vamos responder somente essa primeira questão. Quais variáveis que eu consigo identificar? Variável demográfica, geográfica, comportamental ou psicográfica? Ou todas? Então discutam no grupo, anotem, a gente já vai... Eu vou dar 1 minuto para você discutir. 1 minuto somente. Aí depois a gente vai passar para a segunda questão. Só a primeira agora. Quais variáveis e qual o exemplo ali que você consegue juntar dentro dessa variável, tá certo? Pode discutir e anotar. Então é isso. É o quarto. Não, eu. Pronto, pessoal, encerrou o nosso tempo. Nosso relógio já alarmou aqui, já avisou. Vamos discutir um pouco. Eu queria saber de vocês, quais grupos encontraram a variável demográfica nessas imagens? Pode levantar o braço? Você que levantou o braço, e qual é o seu nome, por favor? Seu nome? Eucimara, professor. Acabou desligando a TV. Professor, a gente ficou sem som. Só um pouquinho, professor, a gente já vai voltar aqui.
Pronto, voltamos aqui. Então, desculpa, só confirmando aqui, qual o nome, o seu nome, você que levantou o braço? Eusimara? Eusimara? Isso. Certo. Então, qual foi o exemplo ali, qual que é a característica que vocês conseguiram enquadrar dentro da variável demográfica? Gênero, professor. Gênero, muito bem. Por que eu não escolhi aqui imagem de cabelo dos homens? Porque nós, homens, normalmente não temos essa preocupação tão grande. A gente sai, vai, compra o shampoo, qualquer shampoo que tenha, usa. Outros produtos, é claro, que muita gente usa, mas normalmente as mulheres têm uma preocupação, um cuidado maior. Então, assim, é muito mais fácil você encontrar tipos de produtos direcionados aos cabelos longos, tanto de homens quanto de mulheres. Então, o gênero é uma dos tópicos. Alguém encontrou alguma coisa diferente? A gente consegue... Alguém encontrou alguma coisa diferente? Os outros grupos conseguiram enquadrar na variável demográfica? Professor, estão falando de idade. A idade. Qual a idade dessas pessoas, por favor? A resposta foi dos 10 a 60? Gente, assim, a idade não tem como você precisar. Tem pessoas ali de costas, pode parecer uma coisa de frente a outra, tá certo? Então, assim, poderíamos separar entre adulto e criança. Parece não ter nenhuma criança no meio aqui. Provavelmente são adultos, mas a idade precisa, é difícil da gente avaliar, tá certo? Então vamos ser bem sinceros e bem concretos, bem diretos nessa avaliação. Alguma outra coisa que a gente consegue colocar dentro da variável demográfica? Gente, fora idade, gênero, mais alguma coisa? Personalidade. Personalidade. A personalidade aí entra na variável psicográfica, correto? Então vamos passar para a segunda variável, variável geográfica. Variável geográfica. Algum dos grupos conseguiu identificar características dentro da variável demográfica nessas pessoas? Dá para ver, gente, alguma característica geográfica? Algum grupo conseguiu identificar onde essas pessoas moram? A Eusimara falou sobre os penteados, a diferença dos penteados em cada região. Desculpa, gente, eu não estou conseguindo ouvir aqui porque dá interferência no microfone e atrapalha demais. Só aguarde um pouquinho a professora Larissa concluir aqui, por favor. Gente, eu vou ficar em silêncio porque deu interferência lá. Tá, professora Larissa, pode... Sim. A aluna Eusimara falou sobre a diferença dos penteados para cada região. Certo. Mas assim, há uma tendência da gente crer que determinadas regiões têm hábitos e também tem a moda pode influenciar e pode levar a gente a considerar dessa forma. Mas é assim quase impossível a gente acreditar que essas pessoas não possam estar presentes em qualquer parte do mundo, tá? Então assim, variável demográfica sem conhecer a pessoa dá para identificar pelo gênero. Agora a geográfica a gente não consegue identificar de onde é, tá certo? Assim, podemos até imaginar alguma coisa, mas nós não conseguimos precisar de onde essas pessoas vieram. Então, variável geográfica, a gente precisa saber qual é o público e direcionar aquela situação para aquela localidade bem definida, certo, Eusimara? Conseguiu compreender? Tá. Vamos para a variável psicográfica ou psicológica. Qual grupo? Grupo diferente agora, vamos para outro grupo. Alguém conseguiu definir
alguma característica, alguma coisa dentro dessas imagens sobre a variável psicográfica? Outro grupo, por favor. Quem, gente? Ninguém conseguiu encontrar? E comportamental, alguém conseguiu ver alguma coisa? Alguém conseguiu enquadrar algumas dessas pessoas só olhando pela aparência na variável comportamental? Ninguém? Resposta negativa. Professora Larissa, confirma para mim, por favor, se algum dos grupos não conseguiu enquadrar nenhuma imagem em nenhuma das variáveis, só para a gente ver tirar essa dúvida. Algum grupo, gente? Conseguiu? Algum grupo não enquadrou em nenhuma das variáveis? Nenhum. Então, pessoal, dentro daquelas variáveis que nós passamos, nós conseguimos definir somente por imagens vários grupos, tá? Então, assim, vocês sabem que no mercado atual dos shampoos, nós temos produtos para vários tipos de cabelo. Temos produtos para cabelos secos, para cabelos oleosos, temos produtos para cabelos claros, para cabelos escuros, temos produtos para cabelos cacheados, cabelos lisos, temos produtos para cabelos naturais, temos produtos para cabelos com química, cabelos tingidos, certo? Então, há uma gama extensa de produtos disponíveis no mercado. Então, não adianta eu trazer para uma região, para uma localidade, uma empresa, especialista num tipo de produto que eu não encontre público para vender esse produto, certo? Então, eu tenho que segmentar, eu tenho que fazer um estudo da minha região, um estudo da localidade onde eu quero vender esse produto, se as pessoas vão querer comprar esse tipo de produto. Essa é a finalidade do marketing de mercado, onde eu vou fazer a segmentação. Vocês conseguiram ver a importância de eu conhecer o público que mora na região? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado antes de vender. Não adianta eu querer vender um produto que o público não vai aceitar, que o público não tem hábito, que o público não precisa. Então, quando o público deseja, quando o público tem necessidade, eu consigo entregar o produto que eles querem, consigo vender. Então, eu vou conseguir obter resultados, certo? Conseguiram entender? Sim ou não? Levanta o braço quem entendeu. Levanta o braço. Entenderam? Eu já entendi. E vocês? Vamos lá. Não entenderam? Vamos repetir? Não precisa. Tá, pessoal? E agora nós vamos trabalhar com atacado e varejo. Vamos fazer um resumo rápido. Gente, atacado e varejo não é bem o conteúdo previsto para a gente aprofundar tanto aqui no marketing e mercado agrícola, certo? Nós temos esse assunto lá na logística de distribuição. Mas a gente precisa entender, caso não tivesse essa outra disciplina, a gente precisa entender o que é o mercado do atacado e varejo. São várias organizações na minha cadeia de suprimentos, certo? Vão fazer a distribuição, vão fazer o transporte, vão fazer aquele marketing, vão fazer a manutenção, vão cuidar da minha armazenagem, vão evitar os riscos, vão controlar as informações dos clientes, vão avisar os produtores a quantidade que precisa produzir e vão entregar o produto ao consumidor final. Então, várias funções desses nossos intermediários. Resumindo, atacado e varejo. Olha a questão da prova aqui. Todas as atividades do canal de distribuição e da movimentação física são feitas pela logística de distribuição, são feitas pelo atacado e pelo varejo. Qual que é a diferença? Outra questão de prova. Diferença entre atacado e varejo. São duas. Eu quero que alguém leia ali para mim a última frase, por favor. Eusimara, quem está na sala, na mesa com você aí? Quem são os outros dois?
Marta e Matheus, professor. Matheus, por favor, lê para nós essa última frase ali. Qual a diferença entre atacado e varejo? A última frase. As principais diferenças entre relação ao público que atende e o volume de venda dos produtos. Excelente, excelente. Conseguiram definir? Duas diferenças entre atacado e o varejo. Então, o volume de vendas. O atacado ele compra em grandes quantidades dos produtores. Só que ele divide o lote e vende pequenos lotes para os varejistas. Tá? E qual o público que eles atendem? O atacadista ele não vende para o consumidor final. O atacadista só vende para outros atacados, vende para outros produtores e vende para o varejo. Quem vende para o consumidor final é o varejista, tá? Olhem aqui, nosso desenho. Olha que interessante. Nós temos um canal de distribuição, temos o produtor de insumos, temos o produtor rural, temos as propriedades, depois temos a transformação, a indústria, atacado e varejo. São intermediários entre a produção, entre a transformação e o consumidor, certo? Então, preste atenção que esse assunto estará na prova semana que vem, tá? Tem muita gente conversando, olhando para o celular, depois na semana que vem vai fazer falta esse conteúdo. Então, atacado e varejo são intermediários entre a indústria ou a produção e o consumidor final. Então, quem detém a informação? Quem chama o consumidor? Quem faz o marketing para o consumidor? Quem faz o merchandising? É o varejo. Olhem aqui a posição. Atacado vem antes da letra V do varejo. Na cadeia de distribuição, o varejo, ele recebe as informações do consumidor, ele está mais próximo, ele tem mais contato com o consumidor. Então, essa imagem diz tudo. Atacado tem mais contato com a indústria, está mais perto do produtor. Correto? Então, vocês têm que gravar isso. Quais as vantagens desses intermediários? Olha para quem quer produzir em grande escala. O produtor sozinho, ele vendendo direto para o consumidor, ele conseguiria vender para 2 ou 3. Agora, se ele vender para 2 ou 3 intermediários, e cada intermediário multiplicar por 3, ele aumenta para 9 o número de consumidores, certo? Então, vocês viram que a vantagem de utilizar um intermediário é muito maior para quem quer produzir, para quem quer vender mais. Vocês entenderam a vantagem dos intermediários? Então, aumenta e amplia o local de vendas e aumenta o número de compradores dos seus produtos. Temos aqui a imagem de atacadistas, vendem grandes quantidades, grandes lotes, grandes volumes, vendem para outros varejistas em pequenos lotes. Já falei disso aqui, que o atacado inclui todas as atividades relacionadas com a venda, compra de produtores e vendem para varejistas, consumidores empresariais e também outros atacadistas. O atacado não vende para o consumidor final. Então, o atacado compra dos fabricantes e vende para intermediários e indústrias. E o atacado também compra em grandes quantidades e divide e vende em pequenos lotes. Olha a quantidade de coisas que o atacado faz. Providencia financiamento, conduz treinamento e estratégia de marketing para o canal. Planeja e executa transporte e armazenagem também. Coleta informações do mercado e apoia a coordenação do produtor. Reduz custo de manutenção, reduz custo de estoque e protege de riscos. Então, um monte de coisa. E fornece também serviço administrativo, gerencia o canal, tem programas hoje que eles fazem esse gerenciamento, faz consultoria, um monte de coisa. Tá? Temos aqui atacadistas comerciais, temos corretores, temos agentes comerciais, temos filiais, escritórios de venda dos fabricantes. Também são tipos de atacadistas que temos para trabalhar. Então, os atacadistas, eles assumem a posse da mercadoria. Eles compram da produção, compram da indústria e guardam no armazém, na armazenagem. Então, eles ficam com o produto. Enquanto os corretores, eles são representantes, eles pegam e terceirizam. Eles vendem o produto, pegam direto no atacado, direto no produtor e entregam para o consumidor ou para o cliente comercial.
Então, os corretores, eles não têm a posse da mercadoria. Eles são somente terceirizadores. Eles compram e vendem, mas não têm onde guardar. Então, eles não ficam com produtos guardados. Filiais de escritório de venda é a própria empresa que cria um escritório como representante. Ele evita o atacado, evita o corretor, então ele trabalha por conta própria. E o varejo? O varejo somos nós que participamos, certo? Varejo é o cliente trabalhando direto nas lojas, é o último ponto de venda. O varejo é aquela distribuição unitária, nós compramos em pequenas quantidades. O varejo, todas as atividades envolvidas nos bens, na venda dos bens e serviços, diretamente para o consumidor. Ele vai usar para uso próprio ou para a família, certo? Então, os vendedores passam direto para o consumidor final. Esses vendedores podem ser independentes, podem ser rede, podem ser lojas de departamentos, shoppings, supermercados, vários modelos. E atacarejo, vocês já ouviram falar no atacarejo? Essas organizações, elas têm uma denominação recente, ela não é muito antiga, não. Então, são grandes empresas que trabalham na venda de produtos para outras empresas, também para o cliente final. São empresas que vendem grandes volumes e pequenos volumes, certo? Então, a atacarejo, ela reúne tanto o atacado quanto o varejo. É uma mistura dos dois. Agente e revendedor, eu já falei, o corretor, atuam representando uma ou mais marcas. Tá? Trabalho independente, pode adquirir produtos por um preço melhor, porque compram em grandes quantidades. Eles atuam também de modo semelhante dos revendedores. Eles podem intermediar acesso a grandes mercados e exportações. Alguém de vocês já vendeu a produção para um corretor? Alguém de vocês aí já contratou um corretor para vender a produção para outro país, para exportar produtos? Já ouviram falar? Não? Então existe muita gente ganhando dinheiro com isso. É um mercado muito competitivo, há espaço. É difícil de fazer, mas há possibilidade de ser feito. Então aqui nós trabalhamos até agora a segmentação, que a gente conseguiu definir com clareza. Então vamos gravar dessa segmentação como que a gente define grupos específicos. E do atacado e varejo, eu quero que vocês gravem as diferenças entre eles, certo? Quem vende para quem, qual que vende em maior quantidade, qual que é especialista, qual que está próximo do consumidor, qual que está distante do consumidor e assim por diante, tá? A partir de agora, gente, eu queria chamar a atenção. Eu queria que vocês entrassem no Class para resolver as atividades pendentes. Por quê? Atividade 3 ou 4 estão abertas. A maior parte da turma ainda não resolveu. A atividade 3 ou 4 é a revisão da prova. Então vamos estudar para a prova resolvendo essas atividades. Dentro dos grupos que vocês formaram, eu quero que um dê apoio para outro, discutam as questões e respondam. Quem não atingiu a maior nota pode entrar e refazer e melhorar a nota, tá certo, pessoal? Então, esses 15 minutos que nós temos de aula é o tempo que vocês têm e conseguem resolver as duas atividades pendentes. Vamos sair da aula hoje com todas as atividades em dia, não vamos levar a tarefa para casa, correto? Podemos contar com vocês? Quem de vocês quer conseguir melhorar a nota aí? Então, entra e executa. Eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia. A nossa atividade que eu postei lá. Esta atividade aqui, que é o resumo, está disponível lá no Class. Vocês podem baixar ela. Ou então, se vocês quiserem, eu posso até mandar no grupo do WhatsApp, para vocês ficarem estudando em casa. Estudando no transporte, estudando na aula, lendo à noite antes de dormir. Isso aqui é tudo que está em azul, é que é verdadeiro, é só para revisar. É um resumo, gente. 2 páginas apenas. Temos também, lá
lá no CLES, na mesma revisão, tem essa folha. Professora Larissa, consegue tirar para nós uma cópia depois, por favor? Já está impresso, professor? Já está? Eles já receberam ou não? Não, vou entregar no final da aula. Tá. Pode entregar depois para eles. Então, gente, essa folha, ela tem somente questões falsas. Alguma coisa está incorreta na frase. Então, não vai valer nota, mas é complemento daquela primeira folha e é a prova de vocês. Essas duas folhas é a prova de vocês, tá? Assim como o conteúdo está no CLES, está no Kahoot. Então, discutam as questões, resolvam o CLES agora. E aí, depois que terminar, a professora vai entregar essa folha para vocês. Então, estudem bem. Na segunda-feira, a gente vai estar mais preparado. Na terça, vai chegar e vai fazer uma prova digna de segundo trimestre. Já pensando na formatura de vocês no próximo trimestre, final do ano. Está chegando aí, tá certo? Então, vou fechar aqui também. Eu só quero mostrar agora como que está a situação do nosso CLES. Temos muitos de vocês aqui que estão pendentes com as atividades, certo? Então, entrem lá, verifiquem. Aqui eu consigo monitorar cada estudante, tá? Eu vou pegar o nome aqui de um estudante de outra escola, tá? Aqui, ó, eu consigo monitorar todas as atividades estão pendentes, já fez, se não foi bem, então eu tenho esse controle aqui. A partir do momento que vocês forem resolvendo, eu já vou corrigindo e já vou lançando as notas para vocês, tá certo? Aqui eu estou com a postagem, estou vendo a postagem aqui, a aula de hoje já está no CLES. Temos também aqui a postagem da revisão que eu falei para vocês. Temos 2 Kahoot, temos 2 folhas de exercício e também tem um slide da aula de hoje. Tudo preparando vocês para a nossa avaliação. Eu vou deixar a tela aqui na TV, vou ficar assistindo a turma e vou ficar controlando aqui, fazendo as atividades, certo? Caso alguém tenha dúvida, queira retirar alguma dúvida, levanta o braço, a gente pode resolver. Isso aí pode ajudar o colega também, pode ajudar outra equipe. Vamos tirar todas as pendências e vamos melhorar essa nota do CLES hoje. Eu vou distribuir para vocês isso aqui. Esse trabalho que o professor acabou de falar para vocês, já deixou falso, tá? A folha de vocês está preta. Ok? Mas é essa vermelhinha que me mostrou ali. Tá bom? Essas são as falsas. Professora Larissa? Oi? Então, só pedir para eles só iniciar o trabalho com essa folha, estudar essa folha e depois que terminarem o CLES. O CLES hoje é prioridade porque eles não fazem em casa. Depois da prova não fizeram, não sabem o que é o conteúdo. Terminar primeiro o CLES. Todos terminar o CLES hoje. A gente não pode deixar a atividade pendente. Senão vai acumulando, vai chegar ao final do trimestre e vocês não vão dar conta. Aproveite essa oportunidade, esse tempo aí, resolva o CLES. Essa folha, todas as questões estão falsas. Todas. Então, tem que encontrar o erro. Essa maneira de vocês estudar, vocês vão aprender bastante com isso. É uma forma de vocês entender o conteúdo.
Por isso que discutindo é melhor. Pode começar a discussão hoje ainda. Temos ainda tempo na sala. Termina o class, pode iniciar a discussão dessa folha. Estudar em grupo é muito melhor. Um consegue tirar a dúvida do outro. Gente, vai fazer o class primeiro, tá? Nossa, já estou ficando, eu não sei o que passa. A aula está gravada. A aula está gravada. O cara, você mora, mas sim. Eu gostaria de saber, atenção turma, eu gostaria de saber, de todos que estão na sala, quem conseguiu concluir alguma atividade hoje já, nesse momento. Quem já fez alguma coisa na sala? Quem já concluiu de vocês hoje? Levanta o braço. Alguém já fez? Ergue o braço e vem alto. Quem já fez hoje alguma das atividades, tá? Agora abaixa o braço. Quem da turma já resolveu tudo, não tem nenhuma pendência mais? Certo? Então, quem não atingiu a melhor nota, pode entrar lá e fazer de novo. Não percam essa oportunidade, já falei várias vezes. Cada vez que você repete, você identifica que você não conseguiu entender o assunto, você repete para corrigir, você acaba gravando. Então, façam isso. Essa oportunidade é para vocês terem a possibilidade de aprender o conteúdo que nós passamos, certo? Então, é muito importante. As equipes que já terminaram tudo, iniciem a discussão dessa folha que a professora Larissa entregou. Por quê?
é a oportunidade, o tempo que vocês têm que vai ajudar a gravar o conteúdo para a avaliação. Tá bom, professora? Ok, professor. Então, professora Larissa, eu vou fazer o encerramento da aula de hoje. Nós vamos fechar a gravação. Eu vou passar para a correção das atividades que já vieram. E o pessoal pode continuar até o horário do intervalo. Já continua a solução dessas frases, desse exercício de revisão que tem aí, fazendo a correção do erro. E na segunda-feira, aliás, na terça-feira, nós vamos discutir para fazer a revisão da prova. E a prova vai ser uma prova online. A gente vai procurar fazer. Eu vou mandar o arquivo da prova, mas a gente vai procurar fazer online, se der tudo certo. Tá bom? Eu já vou deixar agendado lá, então, professor. Oh, desculpa, não ouvi. Eu já vou deixar agendado lá para o dia 27. Certo. Então, pessoal, atenção para todos. Eu não sei se vocês já fizeram alguma vez ou fazem com frequência. A prova na terça-feira vai ser uma prova online, correto? Então, a prova vai ser dentro do formulário, no Forms. Vocês vão acessar o link, igual essa atividade que vocês fizeram hoje. Então, vocês já treinaram as atividades, vai ser a mesma coisa. A prova vai ser múltipla escolha e vocês vão responder online. A nota sai na hora. Vocês já sabem a nota que vocês tiraram no final da prova, tá correto? Desejo para vocês uma boa semana, estudem bastante, anotem as dúvidas. Na terça-feira a gente vai retirar essas dúvidas antes de fazer a prova. E eu desejo um bom final de semana para todos e a gente se vê na terça-feira, tá certo? Um abraço para todos, fiquem com Deus, até na próxima aula, tá bom? Tchau para vocês. Tchau, tchau.